nosso papo Gestão Sem Crise foi bem proposital. Nessa semana saiu uma matéria bem interessante, falando sobre a influência dos influenciadores, literalmente, no cenário político, né? E quem fez essa matéria muito bacana foi o João Perassolo, que eu tive o prazer de também participar como fonte da matéria dele. E aí agora eu inverto, né? E eu trago ele para esse papo, entrevistando o João. O João tem um currículo incrível. Ele é repórter da Folha de São Paulo e fez um mestrado em jornalismo na Universidade de Groningen, na Holanda. Olha só que desafio. É uma pessoa incrível, né? Com um mestrado muito bom, que depois a gente conversou bastante sobre ele, né? Então a gente adora pesquisa, adora estudo, adora dividir experiência. E ele cobre o cenário internacional, política e apaixonado por arte. João, seja bem-vindo ao Gestão Sem Crise. Primeiro você me abre o espaço para me entrevistar, aí agora eu devolvo, agora te entrevistando também. É verdade, obrigado, Patrícia, pelo convite. E aí agora que eu queria que você me falasse como que surgiu, para quem está ouvindo o Gestão Sem Crise, a pauta é: entenda por que só agora artistas como Ivete Sangalo decidiram atacar Bolsonaro, né? Eu acho que não é somente Bolsonaro, mas eu vejo que é o cenário político total em que nós estamos vivendo. Eu queria que você me falasse como que surgiu essa pauta, né? Extremamente pertinente, parabéns, João, de trazer essa pauta, essa discussão para o cenário de opinião pública. Queria que você me contasse como que surgiu essa ideia de falar do cenário, né, do cenário artístico, trazendo política e redes sociais dentro do caderno da Ilustrada. Bom, essa pauta, a gente começou a notar que esses artistas grandes, tipo a Anitta, tipo a Ivete Sangalo, que eles estavam se posicionando, elas no caso, né, estavam se posicionando contra o governo, estavam se posicionando politicamente de forma muito clara, no momento em que o Brasil completou 500 mil mortos pela Covid. E aí, nos dias seguintes, você viu outros artistas também que começaram a se posicionar de maneira muito clara, artistas tipo Djavan, Titãs e Pablo Vittar, que eles já tinham um posicionamento, eles já são mais naturalmente associados a um campo progressista, a um campo contra o governo, mas eles estavam, enfim, todo mundo postando e tal, e falando com todas as letras. Então essa pauta estava um pouco no ar, assim, estava rolando esse momento de uma leva de artistas marcando posição política clara, e daí, enfim, o meu editor pediu para eu fazer essa pauta, mas meio de um ponto de vista, assim, analisando possíveis crises de imagem, e, enfim, de um ponto de vista meio analítico. O que você percebe, né? Daí dentro da sua análise, você conversou com muita gente, o que você percebe aí dentro desse poder dos artistas, né? No cenário aí, no momento que nós estamos vivendo, como que eles agem aí como uma força, como uma ferramenta, como que você vê? Eu acho que tem duas questões principais, assim, uma que me chama a atenção mais no caso da Ivete Sangalo. Ela nunca tinha se posicionado e eu já tinha tentado entrevistá-la uma outra ocasião. Ela respondeu, mas teve essa pergunta. Eu tinha feito uma pergunta sobre governo e ela não respondeu, né? Faz alguns meses isso. Mas, enfim, entre idas e vindas a gente acabou não utilizando isso, essa matéria acabou não saindo, e eu perdi um pouco o fio da meada, mas voltando, assim, bom, o que eu vejo é o seguinte, ela se posicionou pela primeira vez, mas num cenário em que é muito seguro se posicionar contra o governo agora, porque tem CPI da Covid, tem 500 mil mortos pelo coronavírus, existe protesto em todas as cidades do país, ou enfim, muitas cidades do país que estão levando milhares de pessoas, a gente está indo para o terceiro protesto amanhã.
Então existe um momento de uma opinião pública muito forte contra o governo. Não é Uma pouca gente. mobilização. Mobilização muito forte contra, tanto espontânea de ir para a rua, quanto em nível institucional, como a CPI, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que no caso dela, especificamente, é mais seguro se colocar de maneira muito clara contra o governo, embora ela não mencione o nome dele, né? Uhum. Eu estou falando isso de um ponto de vista mais analítico. Claro, claro, claro. No caso da Anitta, ela já tinha um histórico. Eu acho que essa vez foi mais contundente, talvez pelo momento, talvez pelas palavras em si que ela usou palavras muito claras. Ela falou, é pela democracia sim, é fora Bolsonaro sim. E ela já tinha, mas ela, no caso dela, ela tinha já um histórico de se colocar contra o governo em outras vezes. Nas eleições, por exemplo, ela tinha apoiado aquela hashtag ele não. Tinham pedido para ela apoiar e ela apoiou. Aliás, Ela falou, não. ótimo lembrete, é verdade. Tinha hashtag ele não. Perfeito, é verdade. Sim. E eu lembro que na época ela sofreu pressão por isso, e ela postou um vídeo no Instagram dela dizendo, gente, eu não apoio o Bolsonaro, e ela colocou a hashtag ele não, e naquele momento ela tagueou a Ivete, e não teve resposta. Então e depois, em algum momento, acho que foi esse ano, não lembro se foi esse ano ou no ano passado, acho que foi no ano passado, que ela teve uma discussão pelo Twitter com o Ricardo Salles também, que era ministro do Meio Ambiente. Sim. Então ela já vinha, assim, aos poucos, demarcando uma posição, sabe? Enfim, se colocando ali. Só que dessa vez foi mais contundente, né? E também tem, eu acho, uma coisa que você fazer isso nesse contexto de opinião pública muito contra o governo. E são artistas que têm, assim, milhões de seguidores. Claro. Então, e a gente teve essa discussão, né? Sim. Que talvez se elas perderem, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil, não vai fazer nenhuma diferença. Nenhuma mesmo, assim. Tipo, tem um respaldo muito grande de muitos lados para tomar uma atitude dessa, né? Aliás, eu até complementando, tanto tem marcas e tem artistas desta proporção que, inclusive, eles fazem pesquisa antes. Dependendo aí do nível de profissionalismo, a gente chegou até a falar disso, eles mapeiam o mercado para ver, posso entrar ou não posso entrar. Mas eu concordo com você, o cenário hoje, para se posicionar, é extremamente confortável, né? Então, mostrar o meu posicionamento porque eu venho junto com uma multidão junto. Então, eu tenho um colchão de apoio que me deixa segura no meu argumento, né? Então, isso é interessante. E também, pegando essa carona na sua fala, também em 2018, lá nas eleições, é o que eu falo assim, o presidente, esse posicionamento do presidente, ele não nasceu sozinho, não foi uma ditadura, ele foi eleito. Se ele foi eleito, tem pessoas que pensam como ele, que também saíram, né? Saíram esses pensamentos saíram do armário, né? E, como eu falo assim, depois ninguém sabe quem votou, ninguém assume quem votou no presidente, pode perceber, ninguém assume, mas ele foi eleito, ele foi eleito porque tem pessoas que pensam como ele e que saiu, e tem também esse mesmo colchão aí de apoio do mesmo pensamento. Então, eu vejo que também o país se dividiu, né, desde as eleições, ele não e ele sim, né? Também tem os dois lados, o ele não e o ele sim. Ele não, eu sempre falo que assim, ninguém chega não é ditadura, ninguém chega no governo porque eu sou agora presidente. Não, foi eleito porque tem pessoas que pensam de forma similar, que concorda com a linha de pensamento, como até hoje também tem. E nesse momento que as pessoas estão se posicionando aí contra, né, os 500 mil mortos de forma muito legítima, então, assim, se posicionar faz muito sentido, né? Então, não é por mim, é por 500 mil mortos e por uma nação, né?
Sim. Esse posicionamento, né, assim, até pelos teus estudos, até o quanto que você acompanha, o quanto que você vê que o brasileiro ele é engajado civicamente, assim, como que você vê isso aí assim, do cenário dos últimos 30, 40 anos, né? Jornalista tem uma coisa muito boa que lê muito, né? Acompanha história. Como que você vê isso? Eu acho que o brasileiro médio é pouco engajado civicamente, Uhum. e está aprendendo a se engajar nesses últimos, desde as eleições, não antes, eu diria, desde 2013, mais ou menos, que foi Sim, quando sim. teve os grandes protestos. Ali acho que foi uma grande virada, né? Boa, boa. Verdade. Porque eu acho que antes a impressão que bom, eu tenho 38 anos, né? Uhum. Então a impressão que eu tenho é que as coisas elas eram mais, elas pareciam mais simples, assim, né? Tipo, ou você tá do lado, ou você tá na esquerda, ou você tá na direita. Enfim, não sei, é essa impressão que eu tenho, assim, de uma coisa mais simples e menos exaltada, talvez, e que demandava um envolvimento seu com política, não era no nível diário, porque desde 2013 você tem ali um envolvimento diário com isso, né, ou pelo menos semanal, tipo, esse assunto ele foi entrando na vida das pessoas de maneira muito forte, né, a ponto de nas eleições as pessoas romperem com alguns amigos, romperem com familiares, enfim, a coisa virou muito olá ou cá. E isso Sim. não existia antes. Essas posições discordantes, elas conviviam de maneira muito mais harmônica, né? Uhum. Não era uma questão. Mas agora, então, é essa impressão que eu tenho, que nos últimos anos isso está vindo muito. As pessoas estão tendo que aprender, que falar, que questionar, que se informar sobre política, né? Sobre política não só, mas também sobre democracia, sobre como uma democracia funciona, o que é, sabe? Mesmo, enfim, pegando o exemplo da Folha, teve no ano passado um grande especial sobre o regime sobre o golpe de 64. Uhum. E foi no momento em que tinha muita desinformação e muita fake news sobre o golpe, sobre a ditadura. Então teve um grande especial do tipo, gente, a ditadura foi isso, sabe? E eu acho que isso também é um pouco sinal dos tempos, assim, né? No momento em que você tá, o Brasil, a democracia foi em 84, né? Então você tem 94, 2004, A gente está falando de pouco tempo, 36 né? anos. É. É, 36, 37 anos de democracia, e você tem que fazer um especial dizendo, olha, não, a ditadura existiu e ela foi isso, né? Então as pessoas estão sendo obrigadas a olhar para isso, né? E a falar disso, e a pensar nisso, queiram elas ou não, porque está afetando a vida de todo mundo de uma maneira muito direta. E o conhecer, boa colocação, conhecer a nossa história política, o nosso passado político, nos deixa mais ciente do hoje, né? Então, quando você falou do golpe, e a gente tem que falar do golpe e o que aconteceu também depois do golpe, até chegar o retorno das eleições, né? É importante, porque eu falo assim, o que a gente vive hoje, ele começou lá atrás, né? E a gente, eu tenho uma impressão que você falou de 2013, mas eu tenho uma certa impressão que nós tivemos um apagão frase até boa, né? Apagão de discussão política. Eu não sei Uhum, você, mas eu não fui educada politicamente. Assumo, eu não fui educada uhum, politicamente. uhum, E aí eu também já tive esse momento de análise, por que eu não fui educada politicamente? Meus pais, né, foram educados a não falar de política por até uma medida de sobrevivência. Meu pai era adolescente, né, na ditadura, então provavelmente a minha avó deve ter falado para ele, meu pai e minha mãe, não se fala de política, não se envolva com política, siga sua vida, né? uhum, Quando eu venho, quando eu e meus irmãos a gente nasce, qual é a educação? Não se fala de política, siga sua vida, estude
e siga a sua trilha. Eu não fui educada politicamente, não fui, isso eu assumo, e eu só fui ter contato com política, até abrindo a intimidade aí para vocês, no meu mestrado. Olha não foi nem na faculdade, foi no meu mestrado, porque no mestrado a gente tem acesso a um tipo de as leituras mais profundas, né? E eu fui fazer uma disciplina também na USP de comunicação pública. Aí no mestrado eu já tive muito assim opinião pública, deliberação, você vai estudar Habermas, você dá uma aprofundada, engajamento cívico, então você dá uma aprofundada. Aí quando eu fui para a USP numa disciplina de comunicação pública, assim, parecia que eu estava no segundo grau, porque eu falava assim, gente, eu não fui educada politicamente, inclusive nas escolas, né, também não se falava disso, né? Então, eu não sei você, vou até devolvo a bola para você, como que foi a sua até construção como jornalista e dentro a educação política na sua casa? Eu também não tive uma educação política nesse sentido, não se discutia, mas eu lembro que quando eu tinha 16, eu já fiz o título de eleitor e eu já podia votar, e eu lembro que eu fui já votar assim que podia. Mas não se falava de política dentro da minha casa, não, também. Eu comecei a ter um contato mais direto quando eu entrei na faculdade de jornalismo. Eu sou gaúcho, eu fiz faculdade em Porto Alegre, na Federal. Uhum. Quem vem de Federal, eu acho que acho que tem mais, o jornalismo da Federal, ela tem mais profundidade de discussão política, sabe? Sim, faz sentido. Tanto que eu falo para você, o meu amadurecimento foi no mestrado e quando eu entrei na USP. A sua graduação foi em universidade privada? Foi privada. Aí o mestrado foi na Casper, e aí eu fiz algumas disciplinas para o doutorado na USP. Entendi. Aí muda, né? Aí muda totalmente a chave. Sim, né? Sim, não, foi quando eu entrei quando eu comecei a graduação que eu comecei a ter contato, mas eu era muito ingênuo, Sim. Sabe? Eu acho que talvez não tinha, eu acho que talvez a gente tem determinadas leituras, a gente não é que é ingênuo, acho que a gente não tem maturidade também, né? Com 18 para umas análise crítica, né? Mas eu não tinha muito. Quando eu entrei na faculdade, eu não entendia direito o que o jornalismo fazia. Para ser bem, eu queria, enfim, eu entrei porque eu queria ser jornalista de cultura, que felizmente é o que eu faço hoje. Que delícia, parabéns. Enfim, eu já sabia que eu queria aquilo, eu já sabia que era a área que me interessava muito, sabe? Então eu não entendia direito que o jornalismo tem essa função de, né, o quarto poder, que você vai pressionar o poder público. Enfim, eu não entendia o que era. E eu tinha uns colegas muito politizados, muito, bem assim, posicionados à esquerda, né? E aí, aos poucos, eu fui entendendo, eu tinha o quê, 19, 20... Aos poucos eu fui entendendo o que era jornalismo, o que era estar numa universidade pública, como as coisas dialogavam e tal, e qual o papel de uma reportagem, né? Eu não estou dizendo que toda reportagem pressiona o poder público, mas enfim... Sim. Mas, enfim, qual o papel, por exemplo, de grandes reportagens de jornalismo, de grandes jornalistas, enfim, em relação ao poder público. E isso se intensificou no meu mestrado, porque o mestrado é a universidade, na Holanda também, a universidade era pública, mas lá na Holanda era um tipo de... É que eu acho que o país é muito progressista em muitas coisas, então isso naturalmente se reflete na universidade, mas ela não era uma universidade politizada nesse sentido da palavra que a gente está usando. Ela era uma universidade progressista no sentido... gente, isso aqui é uma faculdade de jornalismo, então o que vocês têm que fazer é pressionar o poder público. O resto é o resto. Se vocês não fazem isso, vocês não estão fazendo jornalismo, vocês estão fazendo alguma outra coisa. Jornalismo é questionar, jornalismo é tensionar, sabe? Jornalismo, enfim, é discutir essas ideias que as pessoas não querem que discuta. O resto é propaganda, sabe? Então, nesse sentido, mas isso não vinha ligado a nenhum partido, por exemplo. Nesse sentido, ela não era... Entendeu? Isso não era uma coisa partidária, era uma coisa progressista e de ter uma clareza de função,
mas ela não era ligada a partidos, nesse sentido, entendeu? Eles não exemplificavam isso com partidos, eles exemplificavam com grandes reportagens e tal, e estimulando a gente a fazer coisas nesse teor, né? E conforme eu fui fazendo quando eu comecei a fazer a dissertação, foi uma dissertação, enfim, eu escuto muito heavy metal e tal, sou super metaleiro, que é uma coisa engraçada, mas eu sou, enfim, super metaleiro e tal, e existe uma grande discussão no metal, porque ele é um campo muito pouco progressista, ele é um campo muito que não se posiciona ou que está muito à direita, extrema direita em alguns casos. Então essa é uma discussão gigantesca, diferente da música eletrônica, que está muito mais na esquerda. Boa parte dela está muito mais, né, com essas ideias mais progressistas. O metal não, ele é muito conservador em muitas coisas. Uhum. E isso foi aparecendo na minha dissertação, que foi um pouco a minha dissertação eu pesquisei foi na época em que o Trump foi eleito, e aí teve algumas bandas que postaram fotos elogiando a eleição do Trump, elogiando o Trump, enfim, se colocando claramente com ele, assim. E eu analisei como jornalistas que cobrem heavy metal e tal, analisaram esse tipo de comportamento. Uhum. Então a política seguiu, e aí acho que foi quando as coisas quando a política começou a se misturar com arte, para mim, sabe? Uhum. E que na verdade são coisas indissociáveis, assim, separar elas são indissociáveis. Você pode fazer uma matéria citando a política de maneira explícita ou não, mas a arte, né, é indissociável É bacana que você citou isso. Você não vê que, por exemplo, nos anos 80, né, a música, até mesmo, eu falo até mesmo muito do rock, tinha uma influência política nos anos 80? Tinha, é que eu acho que sempre tem, mas a questão é que às vezes é explícito e às vezes não, Sim, sabe? Nos sim. anos 80 eu tenho a impressão, olhando para trás, sei lá, você pega Titã, você pega Legião, enfim, era tudo muito mais explícito, né? Uhum. Tipo, era um momento mas também você tinha um contexto brasileiro de diretas já, de volta à democracia, o negócio estava muito fervendo, né? Se você pegar a música que é feita hoje também, eu já fiz várias matérias que às vezes que a política está ali, sabe? O discurso ele está ali, às vezes de maneira muito clara, às vezes de maneira menos clara, né? Sim. Ele não precisa estar verbal. Ele pode estar verbal numa letra, como é o caso da Jupe do Bairro, por exemplo, que tem um discurso de um corpo muito politizado, porque ela é negra, ela vem da periferia, e ela canta sobre isso, ela fala sobre isso nas letras. Mas se ela fizer uma música instrumental, se ela fizer uma outra música, a própria presença dela ali, visual, o jeito que ela tá, sabe, a posição, a postura, enfim, existe uma comunicação que está sendo passada ali que é não verbal também. Então, não necessariamente eu acho que isso tá. A política sempre tá, mas ela tá ou mais ou menos explícita, né? Você trouxe falando até um pouco do seu mestrado, você fez essa relação do Trump, do rock, do posicionamento, que é uma influência, né? O influenciador, né? Que é uma influência. Uhum. Você vê, a gente até falou agora, né? Minutos atrás dos anos 80, no momento sensível que o Brasil vivia. Você vê que você falou do Trump, você vê que o Brasil, hoje, os artistas assim, se distanciaram de abraçar politicamente via música, sabe? Se expressar via música. Estou falando até no cenário brasileiro. Não, eu acho que não. É que assim, os artistas, eles não se posicionam, eu acho mais. Tipo, não, eu acho que não, muito pelo contrário. Tipo, a Jupe do Bairro, eu falei, Linda Quebrada. E mesmo, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma cena de música eletrônica, de baladas de música eletrônica, que se posicionam de maneira política muito forte, sabe? Uhum. Tanto muito explícito, às vezes, tipo, fora Bolsonaro, quanto, por exemplo, assim, você vai nessas festas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é uma coisa não verbal, mas que é um posicionamento muito claro. Tem festas em que não tem nenhum branco hétero trabalhando.
todo o staff da festa é não branco e não hétero. Então, você tem, enfim, negros ou amarelos, você tem trans, você tem gays, lésbicas, e isso é um posicionamento político muito claro dessas pessoas, sabe? Isso não é se você pergunta, elas vão te dizer, se você vai na festa, você vai ver. Mas isso eles não ficam fazendo essa propaganda, isso é uma construção que eles fizeram com o tempo, entendeu? Tá. E dessa maneira, e isso é um posicionamento político também, porque a música eletrônica na festa, ela não tem letra ali. Certo. Mas o ambiente todo, você entendeu onde eles estão, você entendeu aonde eles estão se colocando ali, sabe? Então, você também se posiciona. Então, na verdade, respondendo a tua pergunta, eu acho que não. Eu acho que as coisas que a música, ela tá hiperpolitizada hoje, sabe? Só que ela é mais livre no sentido, ela não se prende a partidos, né? Sim. Ela se prende a causas. Causa, propósitos. Exatamente. E você vê que o público, ele tem prestado atenção, tem sentido isso? Como que você vê aí o cenário, o olhar do público? Eu acho que sim, porque, por exemplo, voltando a essa cena de festas que eu cobri muito e que eu ainda sigo, claro, agora, enfim, com a pandemia não existe mais, né? Mas até a pandemia existia. Eu tô falando assim, por exemplo, uma festa dessas, uma balada dessas, junta 2.000, 3.000 pessoas. Se você pensar que tem, sei lá, que tinha, né, 2019, 5, 6 por mês, você tem o quê? 20.000 pessoas em São Paulo olhando para isso, né? Vivendo isso de maneira consciente ou não, porque todo mundo vai na festa, não é? Enfim, qualquer pessoa é bem-vinda, né? E o público é de fato muito variado. Então, acho que as pessoas, elas se envolvem com isso, elas respondem a isso. E de uma maneira ou outra, elas estão ali olhando para tudo isso, sabe? Nossa, então, acho que sim, que interessante. Que interessante. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. Sim. E ao mesmo tempo, você pode... Claro que você tem baladas de música eletrônica, claro, enfim, a noite de São Paulo é gigante e tal, então você tem segmentos. E você percebe muito nisso em São Paulo? Como que era? Você percebe esses movimentos também em outras cidades, em Porto Alegre, de onde você vem também? Menor. Esse movimento começou a acontecer no Brasil, em várias cidades, Salvador também, Recife também, Rio também. São Paulo é onde mais tem, porque meio que tudo começou aqui, e enfim, a cena e também é São muito Paulo, grande. Eu falo assim, São Paulo tudo é grande, né? Então é muita gente, exato. Sim. Então, mas isso começou a acontecer em Porto Alegre. Depois eu lembro que tinha uma festa que chamava Cadê Teresa? Não era de música eletrônica, era uma festa de MPB, voltada para mulheres lésbicas. E a festa cresceu e tomou uma proporção imensa. E em determinado momento todo mundo ia, não existia mais assim, ela começou voltada mais para um público, mas depois de um tempo todo mundo, enfim, todos os públicos acabavam frequentando a festa, independente de orientação sexual. E junto com isso começou também uma cena de música eletrônica muito ligada a essa cena de São Paulo, nesse sentido de só empregar. Não, tinha festa de música eletrônica e tinha uma festa que era um pessoal mais de periferia, assim, que fazia festa no centro, mas também nesse movimento de vamos acolher um público que nunca foi muito embalada, ou que não se sentia bem, ou que não podia muito pagar a entrada de uma balada onde teria mais pessoas brancas de classe média, sabe? Porque também, aqui em São Paulo também, são festas muito baratas de ir e tal. Isso começou a rolar em Porto Alegre depois também, claro que numa escala muito menor. Trazendo até um pouquinho com o paralelo da matéria que você fez, isso, na sua visão, esses grandes movimentos de festas, né, você já vê ali que já é um espaço de poder de influência? Eu acho que sim, sim, é um espaço de influência, porque tem muita gente jovem que vai nessas... Jovem eu falo assim, 18 anos, realmente jovem. Que vai nessas festas e você vê um performer
você vê um DJ lá, você vê o cara cuidando da luz, e você tá naquele ambiente e você quer ser DJ, você quer performar, tem uma influência muito grande ali. Está se formando de alguma forma entende? O DJ que tem 30 e poucos e que está lá tocando e que começou quando tinha 18, 19, 20, ele está formando uma nova geração também. E provavelmente esse DJ, quando ele começou, não existiam festas tão plurais, vamos usar essa palavra, tão plurais como existe agora, que reunisse, plurais eu quero dizer, diferentes públicos no mesmo espaço, convivendo no mesmo espaço físico durante um período de tempo. Então, sim, eu acho que existe uma influência analógica, né? Claro, a festa ela segue a festa acontece no sábado à noite, na sexta-noite ela segue na semana seguinte nas redes, né? Porque tem, todo mundo E aí posta até fotos, você tem o prévio de convite também. Sim, Você sim. ainda tem um prévio de convite, sem dúvida. Mas existe sim essa influência, com certeza. E existem pessoas dispostas a olhar para isso e a serem influenciadas por isso e a viverem isso, sabe? Para a gente fechar, eu adorei conhecer você, João. Que papo bom, viu? Eu conheci o João para essa entrevista, a gente ficou mais conversando, né, se conhecendo, dividindo do que a entrevista em si, né? Isso é troca de conhecimento, sensacional. Gostei de conhecer você, João. E agora para a gente encerrar, queria que você me falasse como que você vê aí, você fizesse aí, até tirando uma conclusão, essa da triangulação entre artista, influência e política. Para onde a gente está indo e quanto que isso pode ser uma grande força, até mesmo de pressão, né? Como você falou, assim, o jornalismo serve para pressionar. Sim, o jornalismo concordo com você, que é uma prestação de serviço, que é sim uma cobrança de medidas, esse é o papel do jornalismo, né? Então, super estou contigo. Como que você vê isso, nessa triangulação entre artistas, redes sociais, influência e cobrança política? Eu acho que os artistas, eles estão sendo... Teve uma entrevistada minha que colocou isso, eu achei uma opinião muito válida. Marina Roali, como era o nome dela? Eu vou checar aqui o nome dela, só porque eu acho justo citá-la. Marina Roali, da Isso. Consumoteca. Da Consumoteca, isso mesmo. Uhum. Ela falou que agora os artistas, eles vão passar a ser pressionados cada vez mais a se posicionarem. Eles não eram até 2010, 2009, como ela falou, mas a gente está num momento em que eles vão ser pressionados, né? Porque eles são pessoas públicas que têm muita influência, que dizem coisas que as pessoas prestam atenção, então eles vão passar a ser, e eles vão ter que se posicionar cedo ou tarde, né? Agora, às vezes eu me pergunto quanto isso pode efetivamente mudar o voto de uma pessoa, influenciar para a pessoa parar e pensar e olhar para aquilo, sabe? Será que é uma questão? Eu não sei se você vê ali a Ivete Sangalo se posicionando, será que aquilo muda mesmo o voto de alguém? Você entende? É uma questão, porque existe uma distância entre você ouvir a música da pessoa e você prestar atenção em posicionamento político dela. Uma coisa independe da outra, né? Tipo, as coisas... Você pode gostar muito de um artista e não saber absolutamente nada dele, né? Porque você está ouvindo Spotify, você deu um play e a música é gostosa e ponto, né? Então, por outro lado, eu acho também um pouco... Eu entendo por que rola essa pressão, mas às vezes eu acho um pouco injusto, assim, que um artista tenha que se posicionar abertamente com tudo, sabe? Eu não vejo que seja de fato uma obrigação, né? A obrigação de fato não é, né? Mas eu vejo que tem que ser genuíno, né? Acho que a gente até falou disso, tem que ser genuíno. Porque se é para só ganhar audiência, para mim não faz sentido. Agora, se assim,
não, eu estou disposta a um Brasil melhor, e eu também faço parte. Então, aí não importa quem você seja, né? Você faz parte da população, então vai se posicionar, mas tem que vir de forma genuína, consciente, inclusive, do seu posicionamento. Não importa, né? Se seja para qual lado você vai, né? Mas tem que ser, e com muito argumento, com muito conhecimento. Acho que isso também é de muita importância, porque se posicionar sem conhecimento é fake news, né? É o que o jornalismo tem assim, brigado muito, né, brigado com fake news, né, então essa é a importância do pesquisar e se posicionar de forma correta, né. Colocar argumento é importante, como você falou, explicar por que você está tomando aquela posição, né, e não só colocar ali uma frase de efeito nas redes. Conhecimento, com fatos, né, com propriedade, né, isso faz muito, e aí eu vejo que até sim, até eu na sua matéria eu li bastante, até os comentários abaixo, sobre esses artistas vão ter influência ou não, mas eles são canais, né, então, eles são canais, eles são, e aí tem alguns que falam assim, mas não é possível que o Brasil vai dar voz para essas meninas, porque elas são bonitas, né? Não importa, né? Assim, tem que ter propriedade do que você está falando, e elas são meio de comunicação, né? Então, são meio, e elas chegam em muitos lugares que os grandes veículos não chegam, né? Nem a Rede Globo, né? Dependendo, não chega, né? Então, eles podem ser uma peça bem importante, bem fundamental na construção de um país, né? E as redes sociais, elas servem para isso, né? Sim, como você falou, eles falam, em geral, artistas falam numa linguagem muito acessível, né? Porque, bem ou mal, o jornalismo ele tem ali uma construção de texto e tal, e não é todo mundo que está disposto a ler, né? E ele exige um engajamento, quer dizer, no meu caso, que eu faço jornalismo escrito, né, com texto. Mas é isso, os artistas, ele põe 3 ou 4 frases ali no Twitter, no Instagram, ou ele faz uma série de posts no Instagram colocando, em geral, uma linguagem muito mais acessível, ela é muito mais coloquial, conversacional, vamos colocar dessa forma, sabe? E a mensagem, ela passa de maneira muito rápida ali também, né? João, minha última pergunta, para a gente encerrar. Eu gosto de fazer esse podcast Gestão Sem Crise, porque eu falo que é o meu devaneio de um mundo sem crise, né? Então, eu queria te perguntar, eu sempre faço a pergunta, o que é gestão sem crise, né? E aí eu falo uma pergunta para você, o que é, né, um mundo sem crise? Boa pergunta. Eu não sei, será que existe um mundo sem crise? Eu acho que um mundo sem crise seria um mundo bem chato, na verdade, sabe? A crise faz parte, não existe mundo sem crise. Tipo, a crise, ela é parte da vida, sabe? O drama, ele é parte da vida. É impossível eliminar ele. É impossível eliminar a crise. O progresso só existe porque a crise existe, o sucesso só existe porque a crise existe. Então, o mundo sem crise seria um mundo de um nível de tédio abissal. Assim. Assim, os riscos mudam, as crises mudam, mas o importante é que a gente precisa evoluir, né? Sim, exato. Não dá para ficar na mesma crise. Não. João, olha, obrigada aí pelo seu diálogo, pela sua escuta, obrigada pelas suas palavras, obrigada por eu te conhecer, como eu falei, adorei conhecer você, acho que a gente se identifica, o que é a rede social, você se identifica com as pessoas, com os pensamentos, com as palavras, então, gostei bastante, então, eu espero que vocês também tenham gostado aí desse papo, que saiu totalmente da programação, mas é isso que é jornalismo. Obrigada, João, e aí... Obrigado, Patrícia, pelo convite. E aí, para vocês, até o próximo Gestão Sem Crise.